Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 3, A vacina divina contra o vírus da iniquidade. Autor Esdras Mar. Título da semana 2, O mistério da iniquidade, parte 1. Segunda-feira. Ler com oração 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz: Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nossa linha teológica. O título desta semana é O mistério da iniquidade, expressão que está neste versículo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Esse mistério envolve a preparação do mundo por parte de Satanás para o aparecimento do Anticristo. Enquanto nos preparamos para a segunda vinda de Cristo, Satanás prepara o mundo para a vinda do Anticristo. Então vemos duas linhas totalmente opostas e não há neutralidade. Ou estamos numa ou noutra. Louvado seja o Senhor, porque estamos na linha dos que se preparam para a segunda vinda de Cristo. Nesta semana estudaremos a volta ou parousia do Senhor, um processo que durará 3 anos e meio com 7 grandes eventos. Primeiro, o arrebatamento dos vencedores, representados pelo filho varão e pelas primícias. Segundo, a grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Terceiro, a descida de Cristo aos ares até a nuvem. Quarto, o arrebatamento da maioria dos crentes aos ares para as nuvens, no final da grande tribulação. Quinto, o tribunal de Cristo nas nuvens. Sexto, as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo e a Igreja nas nuvens. E sétimo, o término da parousia, a descida de Cristo das nuvens para a terra e o desfecho desta era. Antes de esclarecer de forma mais detalhada o que nos espera até a segunda vinda do Senhor Jesus, vejamos um pouco do pano de fundo de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 2, parte A. Lemos: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. O verbo grego para exortar aqui é, na verdade, pedir, rogar. Paulo pedia ou rogava aos irmãos que não se demovessem, isto é, não se abalassem na mente, nem se perturbassem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 2, parte B. Como vimos em semanas anteriores, 1 Tessalonicenses foi escrita por Paulo a fim de consolar e encorajar os irmãos de Tessalônica por causa das tribulações, perseguições e mortes que sofreram. Pouco tempo depois, Paulo lhes escreveu a segunda carta, em que são intercalados encorajamento e correção, trazendo-lhes equilíbrio. No primeiro capítulo, a palavra é de encorajamento. No segundo, em sua maior parte, do versículo 1 ao 12, a correção, e a partir do versículo 13 até o final, encorajamento. Como Paulo foi impedido de ficar mais tempo em Tessalônica, tendo precisado sair às pressas, sentiu que necessitava corrigir e ajustar alguns pontos referentes ao viver cristão dos tessalonicenses. Embora Paulo tenha ficado lá apenas alguns meses, é extraordinário que em tão pouco tempo tenha se levantado uma igreja com tão elevado nível de vida
estruturada na fé, no amor e na esperança. Contudo, faltou dar-lhes mais fundamento na verdade, especialmente sobre a questão da vinda do Senhor. Paulo deve ter lhes falado da vinda do Senhor, mas, como não pôde explicar com muitos detalhes, eles formaram ideias erradas sobre o assunto. Achavam, por exemplo, que os que morreram não participariam do arrebatamento. O apóstolo então explicou na primeira epístola que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, os seguiremos. Eles também tinham o conceito errado de que o dia do Senhor, sua vinda, já estava próximo. Paulo então, em sua segunda epístola, esclareceu-lhes que não era bem assim. Todas as igrejas seguem uma linha relativa ao conhecimento de Deus, isto é, uma linha teológica. Não somos diferentes. Temos nossa linha teológica e convicção do que Deus nos deu. Ganhamos uma visão, a visão do reino, do galardão, da disciplina, das dispensações. Contudo, respeitamos as opiniões dos diferentes mestres cristãos que também ensinam escatologia e a vinda do Senhor. Nosso objetivo não é discutir doutrinas, pois doutrinas não levam a lugar nenhum. Por exemplo, há uma linha teológica sobre a vinda de Cristo que prega o arrebatamento dos crentes pré-tribulação e a linha pós-tribulação. Nós não somos pré nem pós, pois cremos nos dois acontecimentos. Cremos que parte dos crentes será arrebatada antes da grande tribulação e outra no final dela. E temos base bíblica sólida para isso. Temos convicção daquilo em que cremos e fundamentação consistente para afirmar que os vencedores, os que amadurecerem primeiro, serão arrebatados antes da grande tribulação. E o restante terá de passar por ela e só será arrebatado depois, ao soar da última trombeta. Há evidências bíblicas que mostram a vinda secreta de Cristo para os vencedores antes da grande tribulação e sua vinda pública para os que ficarem na grande tribulação. Não abordaremos esses fatos no estudo dessa semana, mas o faremos quando houver oportunidade. Nosso encargo não é apresentar curiosidades escatológicas. Não queremos enfatizar coisas curiosas e pontos de conflito. Antes, nossa crença e convicção é que devemos preparar-nos, pois quando o Senhor vier, todos seremos julgados. Esses todos do versículo a seguir são os crentes, porque o juízo começa na casa de Deus. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Os incrédulos só serão julgados depois do milênio, no grande trono branco, para ver se seus nomes estão escritos no livro da vida. Já nós, os crentes, seremos julgados nas nuvens, no tribunal de Cristo, antes de Cristo descer com os vencedores para a batalha do Armagedon. Portanto, nosso objetivo é apresentar os fatos de acordo com nossa linha teológica. Como já afirmamos, respeitamos outros pontos de vista, mas queremos apresentar o que Deus nos deu e podemos afirmar que é a linha mais completa e segura. Naturalmente, há itens que ninguém consegue definir, como a data da vinda do Senhor. Além disso, há pontos duvidosos e não vamos enfatizar isso. Vamos destacar apenas aquilo para o qual temos versículos e base bíblica. Apresentaremos o que de melhor podemos obter dos ensinamentos que há no meio cristão. Esperamos que você desfrute o estudo desta semana. Pergunta de hoje: como você tem se preparado para ser julgado pelo Senhor em sua volta? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o
mal vem derrotar.